Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. Sou Cláudio Faleiro, formado em Administração e MBA em Finanças pelo IBMEC, consultor de empresas, 30 anos trabalhando para grandes empresas do Brasil, do exterior, sempre na área de planejamento estratégico, responsabilidade social, construção de parcerias, de alianças estratégicas entre organizações privadas e públicas, conhecendo muito bem esse ambiente corporativo, e isso me faz entender a dinâmica das empresas. Entendo que isso é fundamental para quem quer investir em ações. Ações são partes representativas de empresas. Você precisa entender as empresas. Se não as conhece, não terá chance de ter sucesso. Warren Buffett, maior investidor de ações do mundo, já disse há muito tempo atrás: invista no que você conhece. Se você não conhece, não invista. Simples de entender, simples de praticar. Muito bem, vamos começar esse vídeo dizendo o seguinte: a Vale é destaque em índice de pagamentos de dividendos. Pelo segundo ano seguido, a mineradora ficou entre as 10 maiores empresas globais distribuidoras de lucros no primeiro trimestre. A distribuição de dividendos, que é a parcela de lucros que as empresas listadas em bolsas pagam aos seus acionistas, feita por companhias brasileiras, aumentou 7,4% no primeiro trimestre de 2022. O crescimento é sinal de uma continuidade da recuperação do mercado doméstico após a pandemia de Covid-19, de acordo com os dados da 34ª edição do Global Dividend Index, da gestora de ativos britânica Janus Henderson. O relatório dá destaque especial para a Vale, que permaneceu na lista das 10 maiores empresas pagadoras de dividendos em todo o mundo no primeiro trimestre, e isso pelo segundo ano consecutivo. A mineradora conseguiu manter a performance no ranking, mesmo tendo sua receita pressionada neste ano por preços mais baixos do minério de ferro em relação ao ano passado. Os dividendos pagos pela Vale saíram de 4 bilhões de dólares no primeiro trimestre de 2021 para 3,6 bilhões no mesmo período de 2022. Ainda assim, a empresa continuou na lista à frente de gigantes internacionais como a Apple. Imagine, a Vale pagando mais dividendos que a Apple. Isso tem a ver também com estratégia de empresa, necessariamente não significa dizer que a Apple não poderia pagar mais. Na verdade, a Apple tem uma política de reinvestir bastante os seus recursos ou de fazer posição de caixas para desenvolvimento de novos projetos ou novas aquisições. De qualquer modo, a Janus Henderson destaca ainda que os resultados positivos no Brasil foram impulsionados pela retomada de pagamentos aos investidores da Ambev, que distribuiu 1,2 bilhão de dólares no trimestre. Isso acabou compensando um corte nos dividendos do Bradesco no começo do ano. A boa performance de empresas brasileiras no índice colaborou para que a distribuição de proventos nos países emergentes aumentasse 45% no primeiro TRI deste ano. No relatório, a gestora atribui parte dos resultados dos emergentes à alta proporção de empresas de mineração e energia dentro desses mercados. Em todo o mundo, pagamentos de mineração subiram cerca de 29,7%, enquanto os dividendos das empresas petrolíferas saltaram 31,8%. Lembre-se que estamos num ciclo de alta de commodities, né? Já falamos isso desde o ano passado. Com os resultados, a Janus Henderson corrigiu as expectativas quanto à remuneração de dividendos no total do ano de 2022 para 1,54 trilhão de dólares. Será um aumento de 1,3% em relação à última previsão feita há cerca de 3 meses. O cenário está melhorando. Mas os desafios permanecem. Segundo Jane Showmake, gerente de carteira de clientes da gestora, a economia mundial está atualmente assolada por uma série de desafios decorrentes aí do conflito da Rússia com a Ucrânia, tensões geopolíticas, alta de preços de energia, ciclo de commodities, inflação rápida em um ambiente de taxa de juros crescentes. Tudo isso faz com que haja dúvidas sobre o crescimento econômico e como isso afetará os lucros das empresas. Nesse aspecto, já falamos aqui sobre um relatório do BTG. A alta de juros tenderá a repercutir muito pouco no endividamento das empresas nesse momento. O que o BTG concluiu é que de 2019 para cá,
as empresas trabalharam no sentido de reduzir suas dívidas, então diminuíram suas dívidas e aumentaram seu faturamento da pandemia para cá. Então houve um crescimento de faturamento e uma redução de dívida, portanto a taxa de juros vai pegar as empresas num bom momento, ou seja, com redução de dívidas, né? Um outro fato importante a destacar, palavras do presidente do Banco Central na semana passada: estamos próximos do fim do ciclo de alta de juros e o mercado já entendeu isso. Então, palavras do Campos Neto, Roberto Campos Neto: estamos na reta final do ciclo de juros. Eu acredito que se encerra agora em julho. Esse ciclo de alta, acredito eu, que se encerre agora em julho. Vamos acompanhar. Então, teremos o segundo semestre pela frente, falando sobre quando vai iniciar a queda da taxa de juros. Mudança de drive, mudança de expectativa, né? Então, a partir do segundo semestre, a expectativa é quando começaremos a reduzir a taxa de juros. Essa será a conversa dos bastidores do mundo empresarial e econômico. Bom, finalizando esse assunto da Vale como destaque de pagamentos de dividendos, olhando o ranking das 10 maiores pagadoras mundiais de dividendos, temos em primeiro lugar a BHP, em segundo lugar a Novartis, em terceiro a Maersk, em quarto a Roche, em quinto a Microsoft, em sexto a Siemens, em sétimo a ExxonMobil, em oitavo a AT&T, em nono a Vale e em décimo a Apple. São as maiores pagadoras de dividendos. Muito bem, olhando o mercado brasileiro, bons resultados das empresas criam pechinchas, criam oportunidades na bolsa. É isso que a gente precisa entender. Existe mau humor no mercado? Sim, o mercado é esquizofrênico. O que é o mercado? Muitas vezes as pessoas não entendem que diacho é esse mercado, né? O que é o mercado? Vamos tentar entender aqui. O mercado é você, sou eu, são todos os investidores. E aí tem gestores de fundos de investimentos, gestores de fundos de pensão, bancos, corretoras, grandes players, grandes investidores internacionais. Vamos lembrar que de 56% a 58% do dinheiro que circula na Bolsa Brasileira são estrangeiros, né? Então eles têm um peso gigantesco. Falamos muito sobre isso esse ano. As pessoas pareciam que não entendiam ainda essa força dos estrangeiros e aqui a gente destacou muito no canal desde janeiro, justificando inclusive aquela alta de 121.570 que a Bolsa chegou e que ninguém entendia. Por que eu estava falando em alta? Eu estava observando apenas o fluxo dos estrangeiros, nada mais, né? E aí olhando o gráfico e percebendo que a gente tinha uma trajetória de alta, que se manteria até a virada de mão, quando os estrangeiros começassem a sair. Simples, né? Mas muita gente ficou surpresa. Como você fala em alta de bolsa, não está vendo que o mundo está em guerra? Coitados, né? É a visão míope. As pessoas enxergam o que querem enxergar, enxergam o que sabem, né? Então aí às vezes partem de premissas falsas, de premissas equivocadas e tiram conclusões equivocadas. E aí o mercado não perdoa, né? O mercado não perdoa aqueles que não sabem o que fazem. É importante saber o que faz, é importante saber o que está acontecendo, né? É importante fazer as perguntas certas. Partir de premissas erradas é uma estratégia equivocada de investimento. Então é importante partir de premissas corretas. E essa é uma grande dificuldade da maioria dos investidores e por isso a maioria perde dinheiro na Bolsa de Valores. Isso quem disse foi Henrique Breda e eu afirmo que é verdade. É verdade, a grande maioria, talvez aí 95% das pessoas que vão para a Bolsa de Valores estão condenadas a perder dinheiro. É preciso parar com este movimento de perda. Mas para parar essa perda é preciso ter preparo, é preciso ter conhecimento, é preciso ter espírito crítico, é preciso ter capacidade de reflexão. Tem gente que não consegue raciocinar, e paciência, a Bolsa de Valores é um lugar perigosíssimo para quem tem dificuldade de raciocínio, déficit de raciocínio, não é? Então é melhor pular fora disso, porque senão você vai se acabar. Então coloca o dinheiro num fundo de investimento, que vai ter gente ali que vai fazer alguma coisa com o seu recurso. Você talvez nunca ganhe muito, mas vai ganhar talvez ali o que o Ibov tem de correção no ano,
Você vai ficar aí com 5, 6% de rentabilidade. Se dê por satisfeito, se você não tem preparo. Se dê por satisfeito. Você só pode ficar incomodado a partir do momento que você está estudando, que você está adquirindo conhecimento. Aí sim, você se incomoda com a sua rentabilidade. Não, essa rentabilidade está muito baixa. Eu sei que tem potencial para buscar mais. Eu sei que tem gente que ganha mais. Mas aí é preparo, é conhecimento, não existe mágica. Ah, eu não tenho preparo, eu não quero estudar, eu não tenho competência para adquirir esse conhecimento. Coloca lá no fundo de investimento, né? Tem aí os fundos de bancos, de corretoras, de grandes fundos, né? Coloca lá, para que alguém faça a gestão desse capital. É o que eu recomendo? Não. Eu acho que você tem que buscar conhecimento, mas nem todo mundo tem essa condição. Então, após o primeiro trimestre, que veio altamente positivo, XP declarou que os resultados vieram acima das expectativas em 62% das empresas analisadas, né? O que se percebe é que o lucro médio das companhias teve alta de 55%. O lucro médio das companhias teve alta de 55%. E aí, temos oportunidades na Bolsa? Claro que sim. Muita empresa descontada. Compra-se as empresas quando? Lá em cima? Não, só se for doido. Compra-se as empresas corrigidas. Você primeiro tem que encontrar as boas empresas. Depois se questionar sobre o preço, se o preço está bom. É isso. Na hora que o preço está descontado, numa Black Friday, numa mega promoção, é aí que você tem que encher o carrinho, é aí que você tem que comprar. Sempre compre nas quedas, compre nas quedas, compre nas quedas, mas não adianta comprar qualquer coisa. Tem que comprar em empresas com potencial de crescimento. E aí você precisa saber se elas têm este potencial de crescimento, né? Segundo muitos especialistas que têm falado nessas últimas semanas, um dos principais índices que você deve olhar as empresas é a relação entre o lucro dela com o seu preço de mercado, né? O preço sobre lucro. Outro múltiplo que eles destacam é o que leva em conta o patrimônio e o preço de mercado de uma empresa. O patrimônio e o preço de mercado da empresa. O preço sobre o valor patrimonial é um outro indicador. A gente sempre olha um conjunto de múltiplos, são os indicadores fundamentalistas, né? Ao analisar uma ação. Além do preço sobre lucro, o valor patrimonial, também olha-se muito a relação do valor de mercado e o caixa, e o valor de mercado e o EBITDA. De maneira geral, é necessário saber que atualmente várias empresas estão muito baratas, muito baratas. E se estão baratas, temos oportunidades. Se estão baratas, temos oportunidades. Esse é o entendimento básico. Quando se olha os indicadores, não há um indicador excepcional para uma tomada de decisão. São muitas as ferramentas, são múltiplos os indicadores que podem ser observados, sempre se olha eles, mas é preciso também ter cuidado. Às vezes é preciso fazer ajustes, que muitas vezes são trabalhosos. Não necessariamente um múltiplo muito baixo indica uma boa oportunidade de investimento. Ele é um bom sinal, mas é necessário entender por que está barato. Há uma transição tecnológica em curso, a empresa está sofrendo algum ataque. Quando se analisa a relação entre o preço de mercado de uma companhia e o seu lucro, por exemplo, um múltiplo baixo pode significar que parte do mercado não acredita que os ganhos da empresa se manterão no patamar atual no futuro. Quando a gente olha para a questão do patrimônio, um múltiplo baixo pode significar que investidores veem a companhia queimando caixa ou se desfazendo de ativos. O cenário atual, com algumas incertezas ainda no horizonte, né? Quando a gente olha para fora e quando olha internamente a questão macroeconômica, né?
cria também volatilidade e abre nessa volatilidade portas de oportunidades, janelas de oportunidades, né? Portanto, hoje, quando você olha o valor de mercado sobre lucro de todas as empresas que estão negociando ações no Ibovespa, esse múltiplo está em 5,6 vezes. 5,6 vezes. Então, esse é um dos múltiplos mais baixos, se você olhar um horizonte aí de 19 a 20 anos. Esse é um dos múltiplos mais baixos, olhando aí uma perspectiva de 19 a 20 anos. Isso diz sim que as empresas em bolsa estão baratas. É preciso buscar as oportunidades. E aí é preciso dedicar tempo, energia para encontrar estas oportunidades. Aprenda a estudar as empresas. Aprenda a escolher poucas e boas empresas para investir. Poucas e boas empresas para investir. Nada de ter mais de 10 ações em uma carteira. Isso é completamente sem sentido. Uma pessoa querer, como eu já assisti algumas pessoas no meu programa de mentoria, que chegam pedindo ajuda porque estão com 44, 45 ações, 48 ações em carteira. Isso é impraticável. Isso é impraticável. Essa quantidade de ações só vai poder ser acompanhada por um banco. O BTG Pactual vai poder acompanhar 45, 100 ações. Tem equipe, funcionários para isso. Você, sozinho, individualmente, tem uma carteira com 48 ações, 42 ações, é uma atrocidade. Então, no máximo 10 ações. Eu prefiro trabalhar com 7, 8 empresas, né? Mas vamos subir aí para fazer um número redondo, no máximo 10. Não mais do que isso. Não mais do que isso, né? Você não conseguirá acompanhar as empresas. É preciso poucas e boas empresas para que você tenha tempo de acompanhamento, para que você possa estudar as empresas, acompanhar o mês a mês dessas empresas. Eu me dou por satisfeito com no máximo 7, 8 empresas, não mais do que isso. Essa é a estratégia que eu adoto. Então, pense nisso, reflita sobre isso, busque conhecimento, porque o conhecimento liberta e a ignorância nos mantém aprisionados. E nós não devemos ficar em gaiolas aprisionados. Não devemos ficar reféns de bancos, de corretoras, que muitas vezes fazem orientações só para que a gente, vamos dizer assim, faça o que eles desejam e não o que é melhor para nós. E pior ainda, não fique refém de rede social, de grupelhos aí de Instagram, de Facebook, de Telegram, de absolutamente nada. Nesses ambientes tóxicos, existe gente igual ou pior que você. Os melhores não estarão aí. Os melhores não estarão aí, tenha certeza disso. Então, não perca tempo nesses ambientes, não gaste sua energia, não ponha colírios alucinógenos nos olhos, né? Aprenda a enxergar o que é essencial, o que vai fazer diferença em sua vida. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima.